Olha, a gente está falando aí de 2 séculos. Eu acho que, em geral, sim, o Brasil teve avanços. Eu quero ponderar um pouco a respeito da chamada Proclamação da República. O Brasil, ele foi uma das poucas monarquias, eu acho que é importante colocar algumas informações, até que são básicas, porque a gente consegue perceber hoje que o sentido histórico da construção do Estado Nacional do Brasil, ele é muito pouco conhecido, não apenas pelos estudantes universitários, mas pela população em geral. Em geral. A monarquia, ela teve, sim, trouxe vários problemas para o Brasil, do ponto de vista de não ser um regime, como não era naquela época nenhum outro, um regime democrático, e ela trouxe algumas características positivas interessantes. A América Latina, em geral, ela foi bastante fragmentada, porque a colonização espanhola transformou as suas terras em vários países, em vários pequenos países, e não conseguiu, com isso, obter a centralização conquistada no Brasil. Por ser a única monarquia das Américas, o Brasil acabou herdando... Unificar o país. Unificar o país com uma única língua, no momento em que havia todo o processo aí de conquista e reconquistas, em que os territórios ainda não eram bem demarcados. Então, a monarquia ela foi fundamental para preservar o idioma português, para não fragmentar e para tentar o território. E o Brasil tinha assim, uma política, de certa forma, imperialista, ele lutava para crescer, etc. Ao passo que o Império Espanhol não, ele se tornou bastante fragmentado e, portanto, mais propenso às revoluções, o que não aconteceu no Brasil. Nenhum dos processos ocorridos no Brasil que geraram transformações foram feitas via uma revolução de fato. Sempre nós tivemos necessidade de um líder, seja esse líder um imperador, seja este líder um político, ou seja, esse líder alguém do exército. O exército, de fato, teve um papel fundamental. Ele se considerava pouco profissionalizado, ele, de fato, cerceou muito a monarquia, porque eles não se consideravam satisfeitos com a ausência de profissionalização. E, nesse sentido, houve muito pouca participação popular. De lá para cá, a participação popular aumentou, mas muito gradualmente, porque uma vez proclamada a República, a cidadania também não se colocou assim como desejado pelos próprios militares. Naquele momento, os militares eles representavam setores mais positivistas, bastante preocupados com a ordem de um lado e com o progresso de outro, mas na própria República eles viram que o seu poder foi subsumido em função dos grupos agrários que passaram a governar o Brasil, alternando-se. Café com leite. Ora entre São Paulo, ora com Minas Gerais. E eles, de fato, também... Eram os grandes coronéis de terra. Que eram os grandes coronéis de terra. Então, a presença do Exército, de parcelas do Exército, voltou a ser muito importante em 30, com a Revolução de 30, e muito importante em 64, com o golpe de 64. Nós deixamos de ter um rei e começamos a ter uma oligarquia. Ter uma oligarquia no qual o papel do Exército foi reduzido, mas que voltou com força em outras duas situações de golpes. De fato, foi um golpe na construção da República, um golpe na construção do Estado de 30 e o outro golpe em 64. Então, é um país que viveu de golpes, independente de ser golpes contra a monarquia, independente de ser golpes contra o próprio regime democrático, como nós tivemos. Mas isso aconteceu, 64. A minha pergunta chegou num ponto curioso. Esses golpes todos que o país sofreu, desde a época aí do Império, e depois em 30, e depois agora em 64, é porque a liderança não soube ouvir a voz do povo? Mais do que isso, acho que o Antônio Carlos dizia, era então presidente de Minas na época, façamos a revolução antes que o povo a faça. Essa foi a base da Revolução de 1930. Já havia um clima bastante conflitivo, inclusive entre o Exército com os tenentes, de irrupção, inclusive, de um sentido mais social e até um pouco mais socialista, de organizações sindicais crescentes no Brasil, sobretudo sobre a influência do movimento anarquista no Brasil. E, naquele momento, você tinha um processo que poderia levar a uma certa radicalização dos movimentos populares, a necessidade de você ter a produção de um Estado, inclusive, que fizesse uma coalizão entre as elites. Uma nova elite agrária, mas agora, digamos, coordenada também e participante de um pacto no qual as elites industriais viriam a fazer parte, de novo, sem a participação popular. O povo foi bestializado não só
na proclamação da República, mas também o povo ficou a ver navios em 1930. Ele só não viu navios em 64 porque, de novo, no momento de solicitação de reformas de base durante o governo João Goulart, houve a intervenção da Força Militar no Brasil. Então, o Brasil ele sofre refluxos. Quando a cidadania aumenta um pouco, quando é exigido um pouco mais de participação popular, seja participação política, seja participação na economia, ocorreram lideranças, sobretudo militares, que interromperam esse processo de cidadania. Então, o José Murilo de Carvalho usa um termo, o José Murilo, do que eu gosto muito, ele é um dos defensores da monarquia. Eu não. Em 1992, houve um plebiscito no Brasil entre república e monarquia, presidencialismo e parlamentarismo. E José Murilo, um grande historiador mineiro, muito reconhecido, fazia lá, por várias razões, a defesa simbólica da monarquia como algo que iria unificar o Brasil. Ou seja, como é a monarquia hoje na Inglaterra, na verdade, sobre um parlamentarismo, como é a monarquia espanhola. Mas, enfim, a monarquia ela trouxe essa vantagem da centralização, que persiste até hoje, e a República não conseguiu conceder a cidadania também no Brasil. Então, a cidadania incompleta é aquilo que o José Murilo chama de estadania, é o Estado que oferece a cidadania para o Brasil, seja um Estado monárquico, seja o Estado republicano, sem a participação popular. Bom, e é interessante observar que a palavra república, a res pública, vem de coisa do povo. Será que realmente nós temos um país que as coisas são do povo, da nossa nação? Voltando aqui, Hugo, nós estávamos conversando sobre aquele início e pegando esse ponto aí dos golpes que nós vivenciamos, quer dizer, a própria monarquia sofreu o golpe porque ela queria dividir terra, ela queria cuidar um pouco mais do social. Se houve a abolição da escravatura e os imigrantes chegando, o cara que era fazendeiro, em vez de produzir com a mão de obra que não era qualificada, chegavam os europeus, chegavam os japoneses, pessoal que já tinha uma experiência nos seus países de produção agrícola ou novas tecnologias, ele preferia talvez o imigrante e mandava o escravo embora. Talvez aí o surgimento do início das grandes metrópoles e uma certa favelização. Mas conta pra gente, o que aconteceu nesse ponto? A família estava pensando realmente em fazer uma mudança na legislação da terra, no uso da terra? Princesa Isabel, segundo algumas cartas até reencontradas recentemente entre ela e um barão, esse barão até faria doações de recursos para um fundo para a questão de compra de terras para a reforma agrária. Porque alguns brincam, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea com lápis, porque não deu tanta importância ao escravo. Mas não é assim. A Princesa Isabel, depois de abolir a escravatura, pois estava na regência, tinha também esse projeto, não era algo feito de qualquer maneira. Era a intenção, sim, dar uma maior amplitude à questão da abolição, no momento que viesse a abolição, claro. Como é que iam manter essas pessoas? Porque seria muito irresponsável, pois os escravos perderiam seus lares. Inclusive, alguns escravos morreram nessas fazendas, Tem vários casos, vários antigos, se você procurar em Ouro Preto, Mariana, que foram focos de escravos, contam que seus avós, bisavós, tiveram ali escravos até a morte, porque não tinham para onde ir. Eram cativos, eram carentes dessa... Para onde eu vou? Eu fui a vida inteira para onde eu vou? Eu sempre morou ali, então era um problema sério e muitos escravos saíram sim, queriam sim a liberdade, e iniciou esse grande processo de... E eles queriam a liberdade, para sair da fazenda, eles iam para a metrópole. Metrópole fazer o quê? Hoje, e aí surgiu esse grande problema social, porque logo iniciou-se a República e não deu amparo. A monarquia não era proprietária de terra, as pessoas pensam talvez que o rei era dono do país, tinha tudo que ele podia, por que ele não dividiu as terras dele? Ele não tinha. Dom Pedro II tinha um sítio, onde hoje é Petrópolis, uma chácara pequena, A família imperial não tinha chácara pequena, tamanho de Petrópolis. Não, em Petrópolis tinha a chácara, a chamada Chácara do Córrego Seco, que ficava onde hoje é Petrópolis, na região de Petrópolis, que pertenceu a Dom Pedro I e passou para Dom Pedro II. A família não tinha propriedades rurais. Muitas vezes pensamos isso porque a família real britânica
é uma grande proprietária de terras, de empreendimentos. Mas a família real brasileira não. Dom Pedro II recebia uma pensão anual e dessa pensão anual era muito usada para a questão de criação de escolas, orfanatos, hospitais. E vários embaixadores até manifestavam a simplicidade que o imperador vivia. Então você acha que parte dessa revolta da elite é porque ela tinha medo ali de perder suas partes de terra? Porque, como eu já disse no início, já foi um grande golpe que a elite sofreu em perder a mão escrava. Então, havia o medo maior de perder agora de suas perder posses. também suas posses. Esse medo levou, acreditamos, nesse golpe que foi a proclamação da República. Bom, voltando aqui agora, Nelsimar, vamos pegar um pouco desse social. Você acha que realmente a gente evoluiu muito no social ou ainda tem muita coisa para acontecer no social? Porque nós saímos desde a época da monarquia, o pessoal deixou de ser escravo, mas começou a ser segregado. Olha, eu acho que sim, o Brasil ele melhorou substantivamente. A gente não pode falar que 2 séculos depois, sendo uma monarquia, sendo uma república, que o país não tenha avançado. A questão da cidadania no Brasil, é importante lembrar, passa pela questão de uma cidadania política, civil e social. E um dos principais problemas do Brasil, além de todos os demais problemas, é a questão social no Brasil. Qual que era o principal problema da monarquia? A questão de uma mão de obra que era escrava e que não foi até hoje, até esse momento, incorporada nessa... Continua segregada. Ela continua, de fato, segregada. A gente tem vários artigos importantes. Será que hoje em dia a população tem mais ansiedade por mudança do que talvez naquela época? Não, eu acho que a questão social é importante. Eu só queria levantar essa questão. Primeiro, da questão da raça no Brasil, que é uma discussão importante, que algumas pessoas têm feito, no sentido de incorporar. Glaucio Soares de Lyon, eu gostei muito de um artigo dele, é um importante sociólogo no Brasil. Ele fez um artigo muito simples, dizendo, por uma revista científica, a morte no Brasil tem cor, ela é negra. A maior parte das pessoas que morrem assassinadas... 2/3 hoje das pessoas são negras. Então, existe sim uma associação muito forte entre raça, entre cor negra e número de pessoas que são assassinadas. Mas, mais do que isso, o problema não resolvido no Brasil é a questão social colocada pelo Hugo, é a questão das terras. Se houve ou não uma tentativa, ainda que tênue, da monarquia ou de setores dele, de fazer essa redistribuição na terra, ela continua como um problema social mais grave no Brasil. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar nesse ponto aqui sobre a distribuição de terra e o que pode melhorar na nossa questão da nossa sociedade, que hoje em dia ainda necessita de grandes mudanças, porque todo mundo anda muito ansioso. E se continuar do jeito que está, nós vivemos uma guerra civil e a única solução para isso seria realmente um pacto social para que houvesse profundas mudanças.